mano aqui que vai estar com a gente no retiro. Que alegria, hein, Fernando? Vai sair, vai descer a montanha, vai descer a serra e vai para a praia. Glória a Deus. Eu vou passar para você o telefone do Gustavo Lírio aqui, para você. Já vou te mandar agora para não esquecer. Para você poder fazer o ajuste com ele lá. Calma aí. Enquanto isso, você vai abrindo sua Bíblia aí. Efésios, já mandei. Efésios 5, 22 ao 32. Recebeu aí, Fernando? Beleza. Então vamos lá. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam... Irmãos, esse texto aqui na mão de um religioso é um prato cheio para a opressão. Esse é o terror das mulheres e é o abuso dos homens, né, para se impor sobre a mulher. Tá vendo? A Bíblia fala que você tem que se submeter, a Bíblia fala que você tem que se sujeitar. Vamos seguir. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou sua própria carne, antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Agora, olha o último versículo. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Irmãos, nós precisamos entender que o foco desse texto não é retiro de casais. Que o foco de Paulo nesse texto não é uma abordagem do casamento. Que o foco de Paulo nesse texto é trazer um mistério oculto dentro da realidade do casamento. O foco de Paulo apresentava realidades espirituais do novo pacto escondida, né, debaixo de situações naturais. O casamento, preste atenção, o casamento, ele é um símbolo profético de uma verdade eterna. O casamento é um símbolo profético de uma verdade eterna. Ou seja, a Leila começou um trabalho na igreja muito legal, com mulheres divorciadas e viúvas. E essa ministração nasceu de uma conversa minha com ela falando sobre isso. Quando uma mulher é abandonada pelo seu marido, ela pode ter perdido, ou por divórcio, ou porque o marido faleceu, ou vice-versa. Mas, enfim, ela pode ter perdido a referência, o simbolismo profético. Mas a aliança eterna, que é a união dessa pessoa com Cristo, não se perdeu. O casamento, ele traz uma ilustração prática. O casamento, ele traz para você uma visão mais próxima da compreensão natural de uma verdade muito mais profunda que a nossa união com a igreja, com Cristo. Então, nesse texto, Paulo começa a descrever algumas verdades que eram comuns dentro do casamento para ilustrar algo que é um mistério eterno. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Irmãos, você sabe qual que é o grande problema dos retiros de casais hoje em dia? Você sabe qual que é o grande problema dos cultos para casais hoje em dia? As pessoas vão nesses lugares buscando ser feliz. Elas querem entrar no culto e falar, me dá a solução para eu ser feliz no casamento. Agora, o princípio que está embutido no casamento, que é o princípio da união de Cristo com a igreja, não é de fazer um ou outro feliz. O princípio embutido aqui é de renúncia de um em relação ao outro. Cristo, ele é o exemplo cabal
de alguém. Por que a Bíblia fala assim, deixará o homem seu pai e sua mãe? Porque Cristo teve que abandonar a sua casa, as suas moradas eternas. Ele teve que deixar a presença do Pai e toda a sua glória para vir buscar a sua esposa. Então, quando o homem deixa sua casa, seu pai e sua mãe, para ir cuidar da sua esposa, ele está vivendo um símbolo profético do que foi Cristo deixar o seu ambiente, deixar o seu lar, para vir buscar a sua esposa. Agora, nós precisamos entender o princípio embutido nisso. Você pensa o que você acha que a relação entre o pai e o filho na eternidade era uma relação ruim? Que Jesus estava com muitos problemas lá, com conflitos com o Pai e o Espírito Santo. Ele falou: sabe uma coisa, eu vou casar cedo para fugir de casa, deixa eu ir lá para a terra buscar uma esposa, porque a minha relação aqui com meu Pai, com o Espírito Santo, não está legal. Quando a gente não tem em mente que ele vivia um ambiente de plenitude, de perfeição, tudo resolvido na vida dele, não tinha conta para pagar, não tinha cruz para enfrentar, e ele sai, ele tem a ousadia de se despir de toda a sua glória, ele se humilha, toma forma de homem, ele vem para buscar a sua esposa. E o homem, ou a mulher, quando não tem a compreensão do que simboliza isso dentro do contexto da eternidade, as pessoas fogem das realidades que às vezes não são boas nas suas famílias e buscam no casamento uma fuga. Ai, minha relação aqui em casa com meus pais é muito ruim, eu vou casar. Não, você já entendeu de bate-pronto, de cara, o que é o símbolo de Cristo deixar o seu pai para vir buscar a sua esposa, né? Todo o simbolismo do casamento aponta para uma realidade eterna. Então, se a gente for pegar texto por texto aqui, né, o que é o sacrifício, o que é a entrega, o que é a renúncia, o que é se tornar um. Por exemplo, quando a gente fala... o pessoal de Barra Mansa dando um oi aqui, sejam bem-vindos, irmãos. Pessoal de Barra Mansa, seja bem-vindo. Né? Quando a gente fala assim, quando iniciou o seu casamento? O casamento é válido, ele está vigente, o ato do casamento ele é concebido quando tem a oficialização civil, quando tem a cerimônia religiosa, quando se concebe, quando se inicia o casamento. Na verdade, não é nem na cerimônia civil, nem na religiosa, é no ato sexual. Não tem. O ato sexual é que ele sela o casamento. O sexo e o casamento são inseparáveis. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Todas as vezes que existe uma relação sexual entre um homem e uma mulher, ali acontece uma aliança de casamento, se tornam uma só carne. Não precisa ter cerimônia religiosa e não precisa ter cerimônia civil para oficializar o que aconteceu na união da carne. Eu estou falando com isso que basta se transar, que não precisa de cerimônia? Não, não. Eu só estou falando que a concepção do casamento se dá no ato sexual. E por que é muito nocivo e perigoso não compreender essa verdade? Né? Nós nos casamos com Cristo quando nos tornamos um com Ele. Não é quando a gente passou a ir para a igreja, não é quando a gente começou a frequentar culto, não é porque você recebeu o título de apóstolo, de papa, de bispo. Você se casou com Cristo, de fato, quando você se tornou um com Ele. Então, entender um princípio espiritual também te faz entender com mais amplitude a realidade natural. E qual que é a grande estratégia das trevas? Separar sexo de casamento. Essa expressão que a gente usualmente conhece. Agora tem essa coisinha chata pra caramba das perguntinhas na internet, que é só bobeira, né? Mas as pessoas perguntam assim, sexo antes do casamento é pecado por quê? Sexo, olha a pergunta, sexo antes do casamento. Não existe sexo antes do casamento. Sexo é o casamento. Todas as vezes que você vê a tentativa de separar sexo de casamento, você está banalizando o sexo. O sexo só existe dentro do casamento, porque ele é o próprio casamento. O sexo foi concebido por Deus para que depois do homem decidir viver com essa mulher, deixar seu pai e sua mãe, se casar, ter a bênção de Deus, teve cerimônia civil, teve cerimônia religiosa, o sexo é consumação.
Agora, se você tiver cerimônia civil, tiver cerimônia religiosa e não tiver a relação do homem com a mulher, não teve oficial consumação do casamento, você sabia? Até a lei previne que se alguém se une, né, no civil e no religioso, mas não tenha o ato sexual, você pode separar, não teve casamento. Então, a consumação do casamento se dá no sexo. E toda tentativa de separar isso é uma tentativa das trevas. Você quer ver outra tentativa de você separar sexo de casamento? É masturbação. O que é masturbação? É o sexo sozinho. Você quer ver outra tentativa de sexo sem casamento? É o que o mundo está oferecendo isso. Hoje, você precisa conhecer vários parceiros. Irmãos, vários parceiros. Se você parar para pensar que cada vez que você se deitou com alguém, na sua vida você se casou, você consegue imaginar a colcha de retalhos emocional que se transforma o indivíduo? A destruição emocional, o que tem de pedaço de pessoas que você vai carregando para o resto da sua vida. Daí você fala para mim assim, apóstolo, mas eu não sabia disso. Você conhece, o que você está falando é muito pesado, porque a minha história de vida antes de Jesus, não estou falando da sua história de vida antes de Jesus. Todos nós, quando chegamos em Cristo, o nosso passado é apagado e Deus nos dá a oportunidade de começar uma nova vida. Agora, depois que nós estamos em Cristo, se ainda a prática da pornografia, a prática da prostituição, a compreensão equivocada do sexo, de separar sexo do casamento, ainda está presente na tua vida, você ainda não tem a dimensão da realidade do que isso simboliza no espírito. A seriedade do que é isso. Num momento onde os púlpitos dessa nação estão forrados de pecado de pedofilia, de adultério, de traição. E daí, cada vez mais a gente banaliza essa situação através de justificativas como: putz, mas está muito difícil o meu casamento. Está muito difícil a minha situação. A gente passou a não se entender, tem problema, tem briga, meu irmão. Nós temos uma responsabilidade de entender a seriedade do que é o casamento exatamente para não casar errado. Exatamente porque é algo que é inseparável. E daí, quando você vê um livro como o livro do profeta Oséias, onde Deus dá ordem a um profeta para se casar com uma prostituta, né? Quando você vê Jesus amando a mim e amando você ainda quando nós estávamos em pecado, sabe o que isso exemplifica? Que nós, que entramos numa aliança de casamento, temos que agora sofrer as consequências, mesmo que tenhamos feito uma escolha errada, de manter a aliança e o pacto que fizemos, de sofrer pelo outro, porque o amor a Deus acima de todas as coisas, ele não nos promete alegria, ele nos impõe obediência. Agora, tá muito comum essa frase, mas eu não estou feliz. Irmãos, você não está feliz, não te dá direito de se colocar contra um princípio ou um mandamento bíblico. Agora, a gente precisa, como geração, ensinar a próxima geração a seriedade do casamento para as pessoas não entrarem de forma precipitada em alianças. Casamentos precoces, casamentos para fugir de uma situação. Se você hoje sofre isso, ensine o teu filho. Agora, se você está numa aliança, e eu sempre aconselho principalmente os homens por causa disso, pense nos seus filhos. Se está super difícil suportar essa relação, pense nos seus filhos. Porque o trauma de uma separação traz consequências irreparáveis na vida dos filhos. Então, e olha só, eu quero só fazer uma distinção aqui. Uma distinção aqui. Porque existem casos e casos. Mulheres que são violentadas, abusadas, oprimidas por homens, essas eu sou o primeiro a falar: separa. Separa. Você não precisa ficar debaixo
de um jugo de opressão, principalmente se houve violência. Pode ser verbal, física, porque daí é o abuso do mais forte sobre o mais fraco. Então, mulheres que estão debaixo de jugo, de opressão, essas eu sou o primeiro a falar, separa. Agora, na maioria, eu não posso generalizar, na maioria das vezes, né, quando a situação está difícil, aos homens a minha palavra é contrária. Mantenha, segura as pontas pelos seus filhos, pela seriedade, né? Porque o que a Bíblia nos apresenta como a realidade do casamento, ele tem um símbolo profético daquilo que é a união com Cristo, de Cristo com a igreja. A pergunta que eu te faço é: o dia que você entregou tua vida a Cristo, de fato, não estou te falando no dia que você foi numa igreja evangélica, quando você se rendeu a Cristo, quando o Espírito Santo se tornou um com você, a pergunta que eu te faço, tem alguma coisa capaz de te separar do amor de Deus a partir daí? Sim ou não? Tem alguma coisa que você faça que Deus vai deixar de te amar? Que o Espírito Santo vai falar assim, ó, tô fora dessa relação. Irmãos, nem a morte, nem a vida, nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem do porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus manifesto em Cristo Jesus. Nada. Existe uma distorção teológica. Eu falava até com o pastor Fernando sobre isso hoje. Existe uma distorção teológica no evangelho que se ensina através da meritocracia. Eu faço e por isso sou aceito. Eu faço e por isso sou santificado. Eu faço e por isso sou justificado. E isso anula a obra da cruz. Isso anula a graça. Isso é uma mescla do antigo com o novo pacto. Não tem nada que eu e você possamos fazer para recebermos aquilo que de graça recebemos. A salvação é um dom de Deus. Nós não fizemos nada por merecer. Se nós não fizermos nada por merecer, não tem nada que você faça que possa te fazer perder. Agora, se essa relação nossa é inseparável, e essa é a realidade mais poderosa, nós não podemos transformar o símbolo profético dela, que é o casamento, em algo que assim, não estou feliz. Não estou feliz. Não está legal, suporta. Não está feliz, aguenta. A gente está transformando o evangelho numa mensagem de coaching. As pessoas estão buscando lugares onde a mensagem é agradável. Estou me sentindo tão bem ouvindo tal pregador. Irmãos, eu gosto das mensagens que eu sei que mexem em mim por dentro, que confrontam a minha vida, que me fazem avançar no Senhor, e não que massageiam o meu ego. Então, nós precisamos entender o quão sublime, o quão poderoso, o quão profundo é o símbolo do casamento para ilustrar essa aliança eterna de Cristo com a igreja. Um homem, e eu tenho falado isso inclusive para o meu filho e para minha filha, eu falo para o Caio assim, uma mulher que não conhece a realidade de Cristo com a igreja não serve para ser esposa, porque ela nunca vai entender o que é o casamento. Ela nunca vai entender o que é se sujeitar a um homem em amor. E falo para a Bruna, um homem que não conhece a Cristo, ele jamais vai ser capaz de cuidar da tua vida, porque ele nunca vai entender a seriedade do que é a relação e da aliança que ele entrou. Então, nós temos ensinado os jovens, nossos filhos, a entender a profundidade e a grandeza do que... Porque os nossos adolescentes, irmãos, estão entrando em relações doentias. Você que é pai, você que tem adolescente na sua igreja, fica atento para você ver. Os nossos adolescentes estão em relações doentias, ciumentos, enfiados já em relação sexual dentro da igreja, debaixo do nariz de todo mundo. Relações nocivas. Os caras já estão presos emocionalmente, muitos deles, porque carregaram uma carga de ensino errada dos próprios pais, outros porque a igreja não toca mais nesse assunto, porque se tocar 90% dos jovens vaza, vai embora.
né? Se você entrar no assunto namoro, vida sexual, impureza, e você pregar, explicar o princípio da corte, o que é o casamento, cara, o que não falta hoje é a igreja com perfil jovem que não toca nessas áreas. O cara pega, muda de igreja. Então as pessoas deixaram de pregar sobre isso. E qual que é a consequência? Os casamentos de crente hoje é uma tragédia. Nós precisamos mudar isso a partir de nós, irmãos. E eu estou olhando para a cara de cada um de vocês, e diferente de eu estar num púlpito pregando, vocês estão olhando para a mesma tela que eu. Olha a cara dos seus irmãos, para você ver, está todo mundo com uma cara assustado para mim. E eu estou de boa. Vocês estão tudo sério, porque eu acho que vocês estão entendendo a seriedade que eu estou falando, não é brincadeira. Né? Na edificação de um testemunho perfeito em família, nós iniciamos a partir de Cristo. Né? Nós iniciamos a partir de Cristo. Primeiro porque só através da revelação de Cristo nós entendemos paternidade. Né? O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você não tem uma relação profunda com Cristo, você nunca vai entender quem é Deus como Pai. E sabe aonde isso se reflete dentro de casa? Um homem que não está em Cristo, ele naturalmente não entende o seu papel, a sua função, o seu cuidado com a esposa, e vai ter muita dificuldade de se relacionar com Deus, porque ele é a primeira referência de Deus para os seus filhos. Você sabia, homem, que a primeira imagem de Deus que você carrega na sua vida é do teu pai? Se o teu pai foi bonachão, você pensa que Deus é bonachão. Se o teu pai foi um carrasco, você sempre vai achar nos momentos difíceis da sua vida que Deus te abandonou. Se o seu pai não fede nem cheira, você vai tocar a sua vida fazendo tudo do teu jeito e vai achar que Deus está ali, como uma imagem que você coloca do lado da estante. Esse referencial que nós trazemos na nossa vida de Deus, ele é muito forte, ele é impartido sobre nós através da relação que nós temos com o nosso pai. E nós precisamos ser restaurados na realidade de quem é Deus, se a figura nossa paterna nos transmitiu uma imagem distorcida disso. Assim como nós tentamos separar sexo de casamento, né? Isso é uma tentativa que as trevas insistem em colocar, inclusive dentro da igreja. Você vê hoje aconselhamento de casais, de pastores famosos pela internet, irmãos, é uma vergonha. É uma vergonha. Eu nem vou citar o nome. Perguntaram para um pastor famoso esses dias: o que você acha que pode fazer? O que é errado no céu? Não, em 4 paredes, fechou a porta, está valendo tudo. Esses são os aconselhamentos dos pastores que se tornaram referências na nação. A mente foi corrompida, a realidade do que é o sexo foi distorcida. E daí, infelizmente, né? Daí, irmãos, eu estou falando isso dessas distorções que acontecem, porque assim como se separa, tenta se separar a figura do sexo do casamento, tenta se separar a figura paterna da figura do marido. Sabe qual que é a tentativa? Eu não estou me dando bem com a minha esposa, mas eu sou um excelente pai. Mentira. Você só pode ser um bom pai cuidando bem da mãe dos teus filhos. Não adianta você querer mimar teu filho, dar presente para o teu filho e ser péssimo com a mãe dele. Eu estou falando mais do que biblicamente, experiência de vida. Nós temos aqui, todos vocês conhecem uma pastora na casa, se chama Pastora Zelinda. A história de vida dela nos dá um testemunho claro disso. A Zelinda sofreu abuso do seu pai natural. E a Zelinda teve quando chegou na igreja e foi ministrada, ela conseguiu liberar perdão para esse pai que fez essa atrocidade com ela, entendeu na hora e perdoou. Mas quando ela se lembrava do que o pai fazia para a mãe, do tratamento do pai para a mãe, do quanto o pai batia na mãe, do quanto o pai era agressivo com a mãe, daí foi tempo de cuidado para que ela pudesse conseguir liberar perdão ao pai. Ela perdoou as agressões que o pai fez com ela, mas ela tinha muita dificuldade quando ela se lembrava do que o pai fez para a mãe. Então, meu irmão,
Não vem falar para mim que você é um bom pai, porque você leva os teus filhos para passear, porque você compra carrinho para o seu filho, porque você é bonzinho, você brinca, seus filhos te amam se você trata mal a mãe deles. Se você quer ser um bom pai e quer produzir filhos de fato saudáveis espiritualmente, emocionalmente inteiros, você precisa tratar bem a mãe deles, ainda que isso te custe ser moído por dentro, né? Por isso, a escolha do casamento, por isso a gente tem que preparar os jovens é agora. Quem te falou isso antes de você casar? Quem aqui está aqui me assistindo foi orientado do jeito que eu estou te falando isso antes de casar? Eu vou até usar o exemplo aqui que o Roberto e a Nancy estão aqui. O Felipe, filho dos dois, lá do Japão, me manda uma mensagem um mês atrás, começa a falar comigo que estava interessado em fazer corte com uma menina. Eu falei, que legal, Felipe, eu tô disposto. E ele, super obediente, me perguntou, me contou tudo, falou com o Roberto, falou com a Nancy, a gente acompanhando. E ele começou a me contar as características da menina crente, né? Beleza. Falei, Felipe, tenha a bênção. Pode, conversa com a família, vai lá, fala com ela. Irmãos, ele nem começou a corte. A menina vem de uma igreja super tradicional. Ela começou a fazer uma série de questões e questionamentos para a vida dele. Felipe, você faz campanha na sua igreja? Olha as perguntas. Você faz campanha? Felipe, você faz isso? Felipe, você faz aquilo? Uma igreja bem religiosa. E daí falou assim: ó, você passaria por uma entrevista com os irmãos da minha igreja para eles te conhecerem? E ela começou a impor um monte de coisa para ele. E ele me perguntava, eu falei, Felipe, presta atenção. Você fez alguma exigência para ela daquilo que você crê hoje, da realidade que você aprendeu do novo pacto, que ela vai ter que viver exatamente o que você falou, ou simplesmente você falou que quer fazer corte com ela para conhecê-la? Não, eu falei que eu quero fazer corte com ela para conhecê-la. Cara, a menina nem começou, já tá te impondo um monte de coisa. Daí, e ele foi prestando atenção, mas eu não falei para ele, encerra. Daí chegou um ponto que a mãe dela falou para a filha assim: ah, eu não sei o que é esse negócio de corte, não. Muito estranho esse menino não querer namorar, quer fazer corte. Daí o Felipe me ligou e falou assim: ó, fala para a mãe dela o seguinte, beleza, eu estou tentando fazer corte. Já que a senhora quer, eu vou dar uns beijos, vou dar uns amassos na sua filha, se é isso que te vai fazer se sentir. Olha a mente. Você consegue entender o nível de religiosidade? Um homem que chega para tua filha e fala assim: olha, eu quero conhecê-la, não vou tocar, não vou beijar, eu quero conhecer. Fazer corte é isso. A mãe fica assustada, uma mulher crente mesmo, né? Da onde o Léo veio, lá da Bahia. Da mesma linha, da mesma linhagem. A mulher fala assim: ah, eu não conheço esse negócio muito, não. Ela estava falando em outras palavras: eu prefiro que você namore, prefiro que você beije. Esse é o desconhecimento nosso da seriedade do que é a preparação de um jovem para o casamento. E as consequências estão aí. Então, não pode se separar sexo de casamento, como não pode separar cuidado dos filhos com cuidado da sua esposa. Não tem como. Para que eu seja um bom pai, eu tenho que cuidar e amar da mãe dos meus filhos. Hoje tem uma infinidade de pais que tentam suprir o seu péssimo caráter, os seus adultérios, as suas traições, sua vida miserável, mimando e comprando seus filhos. Dão uma super atenção aos seus filhos e tratam super mal as suas esposas. Irmão, não funciona. Você pode até comprar uma criança, quando ela crescer, ela vai se lembrar do jeito que você tratou a mãe dela. E isso é muito complicado. Então, quando nós falamos de casamento, tem coisas que são inseparáveis. Assim como nós não chegamos ao Pai dando a volta em Jesus, não tem jeito. O único caminho para você chegar ao Pai é através de Cristo. O único caminho para você estabelecer um padrão, um desenho divino na sua casa, é cuidando da sua esposa como Cristo cuidou da igreja. Aqui, quando eu falo igreja, todos nós estamos no pacote. Quantos de vocês são perfeitos?
Eu acho que pelo menos deve ter alguém aqui, além do Marcelo, que está com essa camisa linda do São Paulo, daí está quase beirando a perfeição, está lá no hospital sendo cuidado. Estou feliz de te ver bem aí, viu, Marcelo? Fora o Marcelo, a maioria de nós aqui, irmãos, e se o Senhor nos amou, e se o Senhor tem cuidado, e se o Senhor tem, como nós podemos olhar e achar justificativas nos defeitos das nossas esposas para que nós não venhamos a cuidar ou exercer o nosso papel de marido? E muitas vezes substituir. Sou um excelente pai, eu sou um péssimo marido. E também tem um terceiro ponto. Quando eu me acovardo na minha posição, quando eu me omito na minha responsabilidade, né? Simplesmente para evitar o conflito. Gente, poderia ficar aqui 10 horas falando desse assunto, mas a gente vai tratar disso no retiro de casais que você não pode perder. Essa foi boa, hein? Cenas nos próximos capítulos, todos vocês já peçam férias, peça a conta do seu emprego se você não conseguir férias, mas esteja lá no retiro. Compra passagem de Portugal, de Japão, dos Estados Unidos para o Brasil, mas esteja aqui no retiro. Mas eu falei um pouco mais sobre isso na palavra durante a semana, que já está disponível no site, ou no YouTube do Sonho de Deus, ou no YouTube da TV Rica, não sei. Mas é interessante ver como Jesus se apresenta como pai de família. Ele se coloca como essa analogia. Olha que interessante, Mateus 10, 25. Basta o discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram o pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Ou seja, esse texto, a gente vê a própria Bíblia se referindo a Jesus como pai de família. Sabe qual a maior referência natural de Cristo sobre a face da terra? Ser pai de família. A Leila chega, para do meu lado. Não. Irmãos, você não se assemelha mais com Deus quando você sobe num púlpito. Você não se assemelha mais com Deus porque você foi promovido para pastor, diácono, bispo, apóstolo, profeta. A maior referência de Deus sobre a face da terra se chama pai de família. Sabe, às vezes a gente está tão revestido de religiosidade que a gente mesmo se mede na nossa eficácia como ministro. Porque a igreja estava cheia, porque a igreja está crescendo. Porque, irmãos, a maior referência não é o seu trabalho de administração da igreja, a instituição. A maior referência de você ser comparado com Deus é a palavra pai de família. Lucas 13, 25 diz assim: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar de fora a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Jesus está fazendo uma parábola falando do pai, do Senhor, quando no final dos tempos se fechar as portas e não houver mais tempo para a salvação. A quem ele compara Deus? A quem ele compara o Senhor? A quem ele compara o Criador? Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta. A maior analogia bíblica de Deus é com o pai de família. Não fala assim, quando o pastor fechar a porta do templo. Quando o apóstolo tirar o anel do dedo e falar assim, você não pode mais, você não tem mais como beijar, o tempo de você beijar minha mão, meu anel acabou. Não tem nada disso. A maior referência de Deus não é o teu apostolado, o teu ministério profético, o teu pastoreio, é como você se comporta como pai de família. Nós precisamos urgente ajustar essa realidade na igreja. Urgente. Porque tem gente super preocupada em administrar a denominação, em fazer a igreja crescer, deixando de lado sua casa. Estou falando óbvio do óbvio. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Se alguém não sabe governar sua própria casa, não terá cuidado da igreja de Deus? Nós estamos falando de uma década de governo. Num ano onde temos que edificar um testemunho perfeito. Que isso se inicie revendo como tem sido o nosso cuidado a partir da nossa casa.
E nesse processo, irmãos, o papel da mulher é fundamental. Fundamental. Provérbios 14:1 diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa. Então, em ano de edificação, mulher, você que está aqui, saiba de uma coisa. Ah, mas meu marido é complicado, pastor. Não importa. A Bíblia fala: se você for sábia, você edifica a sua casa. Mas se você for tola, você tem nas suas mãos a capacidade de derrubar essa casa. Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica, mas a tola derruba com as próprias mãos. Então a mulher tem um papel fundamental naquilo que fala, na maneira como fala, na maneira como fala do pai para os filhos. Uma mulher que fica toda hora assim, ah, seu pai, sabe como que é, né? Ah, o seu pai é essa desgraça aí. Uma mulher que vai se referindo àquele que a Bíblia põe como referencial de Deus para a vida dos filhos. A mulher trata o pai desse jeito, ela está sendo tola. Às vezes para se defender, às vezes pelo seu egoísmo, às vezes pela raiva do marido, ela coloca o pai contra os filhos. Ela tá destruindo a vida dos filhos. E é evidente, irmãos, que se nós não tivermos o amor dentro dessa percepção, né, que Paulo descreve em Coríntios como o vínculo de tudo isso, tudo se torna teoria. E a gente só tem uma maneira de conhecer o amor, é através da cruz e da ressurreição. Senão, a gente vai começar a chamar amor a todas as coisas que satisfazem a nossa alma. O amor, olha só, 1 Coríntios 13:8 fala assim, o amor nunca falha. Havendo profecias vão ser aniquiladas, as línguas cessarão, culto de campanha vai acabar, martelinho que derruba a muralha de Jericó some do mapa, as pregações do culto acabam, mas o amor não, o amor nunca acaba, o amor prevalece, o amor é o que permanece. Então não adianta você intelectualizar sua casa, teologizar sua família. Não adianta você pensar em belos acabamentos se o fundamento de tudo não for o amor. Irmãos, isso que eu falei nessa noite, como eu estou passando para vocês, tá mais bem explicado na mensagem que eu ministrei aqui no Sonho na quinta-feira passada. Nós vamos abordar muito dessas realidades, entrando em detalhes nelas, no Retiro de Casais. A minha ideia nessa noite era retomar com vocês o Aljava Online, levar vocês a refletirem nessa realidade, a importância de prepararmos, ensinarmos os nossos adolescentes e jovens para essa etapa, para que nós começamos a refletir e ver com mais clareza o casamento como um símbolo profético do que é Cristo com a igreja. E você vai ver que em cada analogia tem um aspecto prático para nós, né? E a partir daí nós temos tempo para trabalhar isso, inclusive na mesa. Então, segunda-feira que vem, nós vamos ter o Aljava na mesa, às 4h aqui no Sonho. Todos que puderem estão convidados. Aqueles que não puderem e conseguirem acompanhar de suas casas, eu vou fazer a transmissão ao vivo. Você vai poder participar ao vivo com a gente, beleza? Vou filmar, você vai poder fazer pergunta como se você estivesse na mesa conosco. Eu acredito que esse trabalho do Aljava na mesa é um dos trabalhos que produz mais eficácia dentro do que diz respeito a alinhamento e amadurecimento. Então, espero vocês. Hoje, eu não vou dar abertura. Isso é uma coisa que eu estou aprendendo. Quando você fala de casais e tá os casais juntos, se você abrir para o povo falar, vai ser um monte de indireta de homem com mulher, entendeu? Então, vamos acabar em paz, vamos orar nessa noite, né? Agora eu já posso ver um sorriso no rosto. Vocês estavam todos tensos à medida que eu ia falando, mas é uma palavra realmente que nos faz refletir a seriedade de um assunto tão importante. Irmãos, estou muito feliz de estar com vocês hoje, né? Estou vendo o pastor Carlos lá de Olinda, também aqui com a gente, que eu não cumprimentei ele no início. Bem-vindo, viu, pastor? E mais uma vez, então, a semana que vem nós não temos Aljava Online à noite, vamos ter às 4h e eu quero orar, encerrando com vocês. Espero que vocês
possam tomar a iniciativa de irem ao retiro, mais uma vez. E nós temos o nosso Aljava presencial. O próximo é dia... Alguém sabe de cabeça? Calma aí. O próximo vai ser dia 6. Dia 6 de março. É isso? Correto, irmãos? É isso mesmo, dia 6 de março. Então, dia 6 de março, se prepare para estar aqui com a gente. E vamos orar para eu poder encerrar no horário combinado com vocês. E assim vocês se programam a toda segunda, quando a gente fizer. Vocês sabem que eu sou pontual para iniciar e libero vocês na hora. Amo vocês, viu? Vamos orar. Feche seus olhos. Se você está com a sua esposa, dá a mão para sua esposa aí. Se você estava brigado, dá o dedinho. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos desafiado a viver o evangelho, não que satisfaz os nossos anseios, mas o evangelho que renuncia a própria vida para obedecer ao Senhor. Mas eu quero declarar que a disposição nossa em te obedecer faz com que aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor possa. Que cada casamento que nesse momento passa por dificuldade, que cada lar que de alguma maneira passa por conflito, que cada família que o passado ainda insiste em trazer à memória situações, falta de perdão, que nessa noite, de uma forma, Pai amado, muito especial, o teu Espírito Santo possa derramar favor, graça, perdão, Pai amado, e que nós possamos ser inundados pelo teu amor. Que essa revelação da união do teu filho com a igreja possa ser aquilo que norteia o nosso casamento e a nossa vida diária no relacionamento marido, mulher e os filhos. Nos faz, Pai amado, dentro dessa realidade do Aljava, nos faz sermos levantados como referenciais de um testemunho perfeito em família dentro dessa nação. Em dias onde as muralhas estão em ruínas, Pai, que o Senhor nos ajude como edificadores a contribuir com o que o Senhor está fazendo. Eu quero colocar nas tuas mãos a vida de cada família aqui representada, cada ministério aqui representado, e declarar que isso se torne uma verdade em seus corações. Que haja, Pai, um senso de urgência para que possamos ensinar a próxima geração, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, a respeito, trazendo luz a respeito do que é o casamento. Pai amado, em nome de Jesus, levanta homens e mulheres dispostos a alinhar suas vidas à tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu gravei aqui, vou disponibilizar no nosso canal, passo o link para vocês depois. Nós vamos nos falando aqui e... O Cris falou, bora assistir Gênesis. Deus abençoe vocês, tá bom? Vou deixar gravado, quem não viu tudo vai estar disponível no YouTube. Segunda-feira, às 4 horas da tarde, Aljava na mesa aqui. Dia 6 de março, Aljava presencial e nosso retiro de casais. Valeu, gente. Deus abençoe vocês. Boa noite a todos. Tchau.